Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem na graça de Deus. Eu sou a professora Mirelle de Andrade. Na aula de hoje nós estaremos estudando sobre o nosso componente curricular de matemática. O livro didático que nós utilizaremos na aula de hoje será o nosso livro didático, A Conquista da Matemática. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos aos pedidos e agradecimentos do dia. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela nossa saúde, a saúde de nossa família e pelas bênçãos que o Senhor nos proporcionou até o momento e aos pedidos que Deus continue nos abençoando com saúde, protegendo que nós possamos continuar com disposição, coragem para as lutas diárias. Bom, na aula de hoje nós estaremos estudando sobre a divisão com números na forma decimal. Nós estaremos utilizando uma das operações matemáticas, que é a divisão, com os números na forma decimal, compostos por vírgula, dividindo por um número natural diferente de zero, tá bom? Acompanhe as seguintes situações a seguir. Dona Ruth foi às compras, comprou 7 metros de tecido e pediu ao vendedor que dividisse o tecido em 4 partes iguais. Qual o comprimento de cada parte desse tecido? Para resolver essa situação, efetuamos 7 dividido para 4. No caso, ela realizou a divisão aqui pela unidade 7. 7 dividido por 4. Na tabuada de 4, o número multiplicado por 4, que dá 7, não tem. Então, se não tem o número que é multiplicado por 4 dê 7, eu vou utilizar um número que seja menor, que o resultado seja menor, tá bom? Então, eu vou utilizar um número que seja menor, se não tem igual, eu vou utilizar um número que seja menor. Então, o 4 vai ser multiplicado por 1, que dá 4. 7 menos 4 dá 3. Então, nós temos aqui o dividendo 7, o divisor 4, nós temos o resto 3 e o quociente 1. No caso aqui, ó, foram 7 unidades divididas por 4, que dá uma unidade, e restam 3 unidades. Aqui, ela deu continuidade à divisão, acrescentou o número 0. Ela transformou, realizando a multiplicação de 3 vezes 10 décimos, que ficou 30 décimos. Como ela adicionou o número 0, para que fique equilibrado também no outro lado, ela adicionou a vírgula, tá bom? Então, 30 dividido para 4 ficou 7. 7 vezes 4, 28. Realizou a divisão de 30 menos 28, chegou a 2. Ela deu continuidade acrescentando o quê? Acrescentando também o número 0, tá bom? No caso, ela não adicionou a vírgula porque já foi adicionada. No caso, ela procurou um número que multiplicado por 4 deu igual a 20. No caso, encontrou. 5 vezes 4, 20. Então, nós chegamos ao resto 0. Então, a divisão, ela deu uma divisão exata, tá bom? E o resultado é um número decimal, 1,75. Unidade, décimo, centésimo. Cada parte do tecido terá 1,75 metros, ou seja, 1,75 centésimos. Dona Ruth comprou 5 carretéis de linha e pagou 8,25 por eles. Quanto custou cada carretel? Para saber quanto custou cada carretel, devemos fazer a divisão de 8,25 por 5. Bom, a divisão que nós realizamos com os números inteiros, nós iremos também realizar da mesma forma, seguindo a mesma regra com os números decimais. Então, 8,25 dividido para 5. 8 dá para dividir para 5, porque é maior. Na tabuada de 5 não tem um número que multiplicado por 5 que dê 8, mas eu posso estar utilizando o número que multiplicado por 5 deu um número menor, no caso 1. 1 vezes 5 deu 5. O resultado dá 5. 8 menos 5 dá 3. Eu não vou adicionar nenhum número, porque logo a seguir eu já tenho um número, 2. Então, eu faço baixar. 32 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Tá bom? Observem que aqui até agora não se encontrou o número que multiplicado é um valor exato, tá bom? Então, sempre está utilizando números
com resultados menores para realizar a subtração. 32 menos 30 dá 2. Então, deu continuidade, desceu o número 5. 5 vezes 5, 25. Então, chegou-se ao resultado, tá bom? Dividindo por 10, por 100 ou por 1000. Podemos observar, a partir das atividades acima, que, ao dividir um número por 10, a vírgula é deslocada uma posição para a esquerda. Ao dividir um número por 100, a vírgula é deslocada 2 posições para a esquerda. E ao dividir por um número por 1000, a vírgula é deslocada 3 posições para a esquerda. Por exemplo, 235,7 dividido por 10. Nós vamos deslocar a vírgula uma casa à esquerda. A vírgula é deslocada uma posição para a esquerda. No caso, for por 100, a vírgula é deslocada 2 casas para a esquerda. Vamos aqui ao exemplo. Essa regrinha facilita você de fazer aquele passo a passo como a tia acabou de apresentar na divisão. Mas nesses casos, são somente divisões com 100, com 10 e com 1000, tá bom? Divisões com 10, com 100 e com 1000. Eu tenho o seguinte número: 235,7 dividido para 10. Quando você tem um número que é dividido por 10, você vai deslocar uma casa à esquerda, tá bom? No caso, você tem um 0, então, se você tem só um 0, você vai deslocar uma casa à esquerda. No caso, a vírgula tá aqui, né? Então, ela vai parar pra cá, desloquei uma casa. Então, o novo local da vírgula será aqui. Então, meu novo número será o quê? 23,57, tá bom? Se for multiplicado por 100, vai deslocar. Se for dividido por 100, se esse número aqui, 235,7, for dividido por 100, nós temos 2 zeros, então vai ser deslocado 2 casas à esquerda. Desloquei uma, agora 2, então vai ficar aqui. Então, será 2. E o novo número será esse. E se for por 1000, tia? Serão serão deslocadas 3 casas à esquerda. Então, não tá aqui? Então, 1, 2, 3. No caso, ficou aqui, vai ter o acréscimo do 0, tá bom? E assim serve para os demais. A atividade será da página 189. Questão de número 1, 2 e a 3. Vocês irão fazer o cabeçalho, a questão e a resposta. Por gentileza, coloquem a data. Na primeira questão, escreva o resultado das divisões, que eu acabei de fazer, ó, dividido por 10, por 1000, por 10 e por 100. Então, o resultado da divisão de 6,1 por um número é 0,61. Que número é esse? Terceira, sabe-se que 124,1 litros de vinho devem ser colocados igualmente em 17 tonéis. Quantos litros de vinho serão colocados em cada tonel? Tá bom? Após realizarem as questões, por gentileza, me envie a sua atividade. Desde já, tenham todos bons estudos e caprichem na organização da sua atividade, tá bom? Abraço!